Digo, Olá, Pepe, tudo bem? e muito obrigado por estar aqui, é um privilégio enorme, um, um agradecimento enorme assim. Prazer, Ter aqui o Mister que já ganhou aí duas Champions League é um prazer enorme. o prazer é todo meu e sempre que sou solicitado por vocês aí de Portugal, para mim é uma honra, porque sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido pelo povo português. Eu acho que o futsal português tem o meu respeito, eu tenho uma grande história aí, com o primeiro título, o segundo título europeu no Neo Arena, um título histórico para o Clube Cairate e Portugal me traz muitas lembranças boas. Fora os grandes amigos que fiz aí, e isso Claro. aí eu acho que é o maior título que tem, é ter o respeito e o carinho de todos os portugueses. E tem aqui mais um amigo. Hum, com E, certeza. e ele começar a perguntar pelo futebol de rua, que deve ter começado a brincar aí na rua no Brasil, no seu início. Cara, eu comecei a brincar quando eu morava numa cidade, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte tem 3 milhões e meio de habitantes. Minha cidade tinha na época só 37 mil habitantes. Hoje tem 100 mil, Seramirim. E desde criança, nossas primeiras peladas eram na chuva. Quando chovia, nós jogávamos na areia batida e ali a gente jogava aquela poço de lama que segurava a bola e ali eu me divertia. E aí, com certeza, comecei a gostar cada vez mais de jogar futebol. E depois, lógico, através da escola, a gente aprende a jogar futsal. Na escola tínhamos para escolher entre futsal ou voleibol. E eu escolhi o futsal. Aproveitar um abraço aí, a oportunidade de mandar um abraço para Leitão, grande pivô aí, ídolo do O, futsal de Portugal e o futsal então, mundial. então Leitão foi aí vai campeão da liga comigo. terça. Na próxima terça vai estar connosco o Leitão Leitão. também? Sim. Leitão. Eu adorava. Leitão é incrível. E um abraço, né? Um abraço também para Mário Raulino, meu preparador físico, que estamos há mais de 6 anos juntos, tanto no Cairate como no Kuwait. Eu adorava era conseguir trazer o Rei Falcão e o Ricardinho, só que não consigo. Hum. Consegue, meu amigo. Só é você tentar. Todos os dois são pessoas bem humildes e com certeza eu acho que contar um pouco da nossa história é sempre importante, que tem muitas pessoas ainda que não sabem ainda de onde viemos, de como foi nossa carreira, da dificuldade, para as pessoas também não desistirem, né, Pepe? Sabe que tem muita gente que eu podia muito bem ser um que podia ter desistido, porque bati em algumas portas aqui e senti um pouco de preconceito e por ser do interior, mas eu nunca desisti dos meus sonhos e foi através dos meus sonhos que eu coloquei minha meta e hoje, graças a Deus, depois da minha carreira como treinador, de jogador, eu ingressei na minha carreira como treinador. Primeiro eu quero mandar um abraço também. Hello, my coach Asfur, my play Wadi, my play very important in the national team, injury long time, now better, inshallah everything good Wadi. É um meu jogador da seleção que estava machucado e não ia jogar a classificatória da Copa do Mundo. Com essa mudança de data, eu acho que eu vou conseguir ter ele na seleção. É muito bom, um Ainda bem. atleta importantíssimo, Pepe, é um cara que é sensacional de grupo. E isso é uma das coisas que eu estou muito feliz no Kuwait, é como os atletas me receberam super bem. Até ia pedir ao Mister se me podia ajudar a chegar ao Falcão e ao Ricardinho, que era para eu ter aqui um dia destes. Com certeza, com certeza. Se depender de mim, eu vou mandar uma mensagem pro Falcão, que eu tenho WhatsApp. O Ricardinho não tem WhatsApp, mas eu tenho Instagram e eu falo com ele de vez em quando no Instagram. E ele começar a perguntar pela sua carreira e deve ter começado a jogar futebol, não é? Joguei sim, joguei. Ainda cheguei a me profissionalizar no América de Natal. Fui campeão juvenil e vice-campeão juniores. E aí, cara, foi um jogo que meu pai foi assistir no estádio aqui, que era Machadinho, que hoje é o Arena das Dunas, que recebeu a Copa Uhum. do Mundo aqui, 4 jogos. Sim. E meu pai foi pro jogo e esse dia o treinador não colocou nem um minuto. E eu fiquei muito triste, cara, muito triste. E daí eu parti pro futsal. Na mesma hora, quando acabou o jogo, eu fui para minha cidade e disse para meu pai: eu quero jogar futsal, quero jogar futsal. E aí fui jogar futsal e deixei o futebol de campo. Mas depois de um ano foram na casa dos meus pais, tentaram me convencer para eu voltar para o América, mas eu não quis. E também no Vasco, quando eu estava lá com o Juninho, Felipe, Pedrinho, Juninho Pernambucano.
Sim. Eles tentaram que eu fizesse um teste no Vasco, mas o Antônio Lopes disse que minha idade estava um pouco avançada. Eu tinha 27 anos e estava avançada. Está aqui o João Arcanjo a dizer que não sabia que o Cacau era mecão. Eu joguei no América. Eu tenho uma história muito legal com o futebol do Rio Grande do Norte. Tenho muito carinho pelo América, pelo ABC. São dois clubes de tradição e nós temos que sempre enaltecer os clubes do nosso estado. Eu acho que Não não é? deve existir rivalidade, deve existir apoio, porque sem um, o outro não sobrevive. Então, eu acho que o importante é a união dos clubes do futebol do Rio Grande do Norte. E chegou a fazer formação no Brasil de futsal também? Sim, cheguei. Eu fiz escolinhas na minha cidade durante mais de 4 anos, jogando futsal, e era 3 vezes por semana treinamentos, quando eu tinha 14 anos. E foi muito importante, cara, muito importante. Na minha cidade, nós temos essa escolinha. No dia que era a escolinha, eu tinha que estudar bastante, senão eu não iria. Minha mãe não deixava, eu tinha que fazer a tarefa. E Não é? eu nunca fiz a tarefa com tanta vontade para poder ir para essa escolinha. Era sempre gratificante, sabe? E essa escolinha me trouxe muitos benefícios, sabe? Aprendi muito com o meu treinador Casquinha, me ensinou muito a disciplina, que era importante. Porque uma criança ele só acha que é só pegar a bola e jogar e correr. Não. Existe a disciplina também. Com 14 anos você já, já entende alguma coisa do futsal. E quando eu cheguei na capital, eu não tive tanta dificuldade por ter tido essa adaptação e esse crescimento na base, né? Que é a escolinha de futsal. Não é? E depois mudou-se para a Rússia, para o Spartak. Aí foi uma história interessante. Eu estava jogando em Foz do Iguaçu e eu recebi o convite. E, não, eu estava na Espanha, desculpa. Na Espanha recebi o convite. Eu estava de férias, tinha renovado com o clube da Espanha, tive que pagar a multa para poder sair. E foi uma experiência que no começo foi muito, muito boa, sabe, Pepe? Eu tive o resultado, fomos campeão da Supercopa. Nós éramos 8 partidas, 8 vitórias, até que teve um erro médico. É, um erro médico que me deu uma injeção. Eu estava sentindo uma dor, e me deu uma injeção no local e pegou no ciático. E eu fiquei sem força na perna, minha perna ficou tremendo e eu passei um mês sem poder nem andar direito. E o presidente gostava tanto de mim que ele era o presidente e o treinador. Ele pagou meu contrato todo chorando e dizia assim: Cacau, você acabou a carreira. Eu olhei para ele e disse: não, não vou encerrar a carreira, não. Eu vou chegar no Brasil, vou me recuperar e um dia você vai ver o Cacau. E aí, cara, eu estava aqui em Natal, eu ia tentar caminhar e chorava muito, porque eu não conseguia, eu sentia tremedeira nas minhas pernas, e eu só pensava na minha família. O que é que eu fiz? Fui para o médico, recebi uma proposta para ir para o Paraná, o Banana, que hoje é o treinador do Brasília Futsal, me convidou para eu ir para o Foz. Eu falei: Barbosa, eu não tenho condição. Ele disse: não vá, você vai ser o marketing da equipe, você é Cacau, campeão da Liga pelo Vasco, Foz. Banana, mas depois vão me cobrar como Cacau, não tenho condição. Não, mas você vai. Eu vou lhe levar para o médico do Atlético Paranaense, aí o Foz vai dar a estrutura. E eu fui para o médico do Atlético Paranaense de futebol de campo. E esse médico disse para mim: ó, cara, por causa de pouquinho você não encerrou sua carreira definitiva. Tem chance. Agora vai depender muito do seu esforço. E aí, Pepe, todos os treinamentos, todas as fisioterapias que eu fazia, eu só lembrava da minha família. Eu corria e os atletas que estavam em Foz na época, Adeilton, Hugo, Facó, goleiro, eles lembram o quanto acabava o treino, eu quase chorando, e quando eu dava uma volta, eu via meus filhos na minha mente. E foi muito duro. No começo, a torcida tirava sarro de mim, que eu dizia que eu estava velho, que eu caía no chão. Até um certo tempo, depois de 4 meses, que eu não senti mais dor nenhuma e eu senti meu corpo ao normal, como era antes. Eu cheguei para o treinador e para o presidente e disse: ó, a partir de semana que vem, se nós não ganharmos o jogo, pode me mandar embora, não precisa me pagar nada. E aí, Claro. começamos, ganhamos de 6-2, 4-2, depois fomos um Pato Futsal contra a equipe do Pato, e lá na casa deles era um caldeirão, empatamos 2-2, eu fiz os 2 gols. E aí, cara, desse dia adiante eu comecei a jogar, chegou um empresário da Rússia para levar o Anderson, e aí viram o Cacau jogando e me levaram. O Cacau era fera. E na seleção brasileira, o hino arrepiava, era uma coisa que lhe deixava arrepiado, e eu ia para casa a pensar no hino e muitas das vezes, e quando jogava na seleção. Cara, a seleção, eu acho que o maior objetivo de um jogador profissional é jogar na seleção. Eu peguei uma época que hoje vai dar muita polêmica o que eu falar, mas as pessoas sabem o que eu vou falar, é verdade. Na época que eu era seleção, não era só os melhores jogadores, era quem as empresas investiam na seleção. Por exemplo,
A General Motors dava uma certa quantia, tinha tantos jogadores. O grupo tal, X, e eu fui muitas vezes eu sempre fiquei naquela lista para ir para o Mundial e sempre eu fui excluído. E foi uma das minhas grandes decepções. Mas quando eu fui convocado para a seleção e fomos para o desafio contra a Ucrânia, quando eu escutei o hino, realmente emocionante defender a nossa pátria. Mas te falo de coração, Hugo. Pepe. Pepe Hugo, quanto É faz? igual, é Pepe igual, Hugo. tranquilo. Eu, quando cheguei no Cazaquistão, eu nunca senti igual o que eu senti no Cazaquistão. Quando tocava o hino, eu me arrepiava e chorava, porque eu lembro de tudo que eu passei no Cazaquistão. E hoje, eu sou uma pessoa que visto muita camisa de onde eu trabalho. Porque eu sempre dei o meu máximo para os clubes, as seleções onde eu trabalhei. Então, no Kuwait, eu tenho sentido também isso um pouco ainda, porque são poucos anos. O Cazaquistão foram 11 anos. O Claro. Cazaquistão, eu já me sentia um cazaque. Eu já me sentia pelo carinho das Eu, pessoas, para por tudo mim, que... para mim, o futsal no Cazaquistão é cacau. Não, não é mais nada, é cacau. O futsal do Cazaquistão. Muito obrigado. Mas, assim, a gente tem uma história que a gente também tem que entender que outros profissionais vai lhe suceder também. Você tem que entender que tem uma hora que você tem que sair, sabe, Pepe? O Kaká tem feito um grande trabalho lá também. Eu sei que as pessoas cobram os títulos e tudo, mas eu acho que o Kaká está fazendo um grande trabalho e eu deixei a minha marca, eu deixei o meu amor, eu deixei o meu empenho total, eu deixei minha carreira toda no Cazaquistão, porque fui como jogador e fui como treinador. Quando eu cheguei no Cazaquistão, a liga era muito fraca, fraca que eu digo de organização. E a gente foi estruturando, e um dia quando eu voltei como treinador, a primeira coisa quando nós ganhamos uma UEFA, que eu fui conhecer não o presidente, né, o governador da cidade, ele me perguntou o que é que eu queria de presente. Eu falei, mude o futsal do Cazaquistão, ajude aos clubes de futsal. E aí nós tivemos uma ideia, eu e o presidente, de todos os clubes de futebol investir no futsal. Então, a verba que vinha do governo para o futebol tinha que investir uma parte no futsal. E hoje são 6 clubes de futsal que têm futebol. É o Akçub, Kairat, Jetsu, O Astana, Astana, o Ayat é pela equipe do Tobol, Rudmi, que eles sim. se filiaram. Então, assim, muitos clubes, tem mais outros, que eu estou aqui esquecido, também tem um outro clube que entrou agora há pouco tempo. Então, assim, isso aí foi minha maior vitória. A maior vitória foi ver o crescimento do futsal do Cazaquistão. Lógico, aquilo tudo que você falou, né, Pepe? Como eu cheguei no Cazaquistão e eu tive uma história como atleta, né? Eu fui capitão da equipe, terceiro lugar da Europa 2 vezes. Então, assim, e na época que tinha os marvados, né? Como dizia Schumacher, o Schumacher no Sim. auge, Betão no auge, era o Inter no Movistar era o Dream Team, né? O time dos sonhos o Inter Movistar era o time mais difícil de ser batido. Então, assim, eu sei da dificuldade que foi de vencer no futsal do Cazaquistão como atleta. Como treinador, claro, eu já tinha um pouco a minha experiência como atleta, então facilitou um pouco e, lógico, os atletas terem me recebido da forma que ele me recebeu foi sensacional. Claro. E ele falar sobre o Cairo. O Kairat é um clube que para si é especial, não é? Muito, cara, muito, muito. Às vezes, eu não sei, às vezes eu sinto muita saudade das pessoas, sabe? Das pessoas, Claro. do povo de Almaty. Porque é do fruteiro ao lavador de carro, ao gerente de um banco, ao empresário, a tudo. O carinho que eu recebi no Cazaquistão foi algo incrível. Na frente da minha casa tinha lá nós chamam um mercadinho, né, que vendia só frutas. E sim, E, é os, como aqui, é como aqui. Como e em essas Portugal. pessoas, quando eu fui embora, Pepe, os caras choraram, fizeram homenagem para mim. Eu acho que a maior homenagem que eu recebi foi dessas pessoas, que são pessoas simples, que reconheceram Claro, todo o meu trabalho, sabe? Reconheceram a minha história no futsal do Cazaquistão. claro. E isso, assim, não tem preço. E, assim, e é como eu vou falar para você, foi muito difícil, doeu muito a minha saída, doeu muito da maneira como eu saí, como eu fui corajoso ao mesmo tempo, mas às vezes a gente tem que pensar 2 vezes, ter mais tranquilidade. Hoje eu não faria a mesma coisa, a gente tem que ter um pouco de calma, mas a gente tem hora que
que a gente não admite tanta injustiça, e eu fui muito forte para defender meus atletas. Tive que brigar discutir com o presidente do meu clube, de um presidente que me deu tudo, o cara que me... Pô, sem palavras que o Kairat foi para mim. Kairat foi um pai, foi tudo. Eu tive uma cirurgia no Cazaquistão, e uma cirurgia às pressas, e quando eu cheguei na surpresa no hospital, fui pagar o hospital, já estava todo pago. O presidente pagou e mandou um carro para me levar para minha casa, que eu não esperava jamais. Eu fiz a cirurgia às pressas. E eu não sabia nem que o presidente sabia que eu tinha feito essa cirurgia, sabe? Isso, assim, foi algo incrível, porque quando mexe com a saúde, é uma coisa que nós realmente conhecemos o valor das pessoas. Então, o Kairat foi importantíssimo para a minha carreira, para a minha história, lógico. É como eu disse a você, eu pensaria duas vezes da maneira que eu fiz, mas eu não me arrependo por defender meus atletas. Por defender meus atletas, eu faço qualquer coisa. Tá aí um que entrou, que é o Alexandre Pintinho. Esse atleta é espetacular, 6 anos comigo, de uma história linda. Um cara que onde eu tiver, eu sempre vou indicar. A idade para ele não tem, porque ele se dedica muito, é um cara que não tem vício, e é um líder dentro e fora de quadra. Pintinho, hoje, através aqui do Pepe, aqui, nós temos essa oportunidade, eu queria te fazer essa homenagem. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, pelo respeito. Você foi um dos grandes atletas que eu tive no Kairat, e um dos caras que sempre foi, na minha parte tática, importantíssimo. Um abração, sucesso aí no Cascavel. Um abraço para Fininho, meu grande ídolo. Fininho, a gente começou junto a carreira. Fininho é simplesmente de campeão mundial. Fininho é campeão de tudo. Fininho é um ídolo do nosso esporte. Quem não viu o Fininho jogar não sabe o que perdeu. O Fininho foi a grande referência do futsal mundial. Fininho, você é top, meu irmão. Eu sei o quanto você torce por mim. Nós moramos juntos 3 anos na Votorantim. Começamos juntos aos 18 anos. E tenho muita gratidão, carinho por você e por sua família, meu irmão. Está aqui o Rui da Cruz a mandar-nos um abraço. Um abraço para ele. Rui é sensacional. Rui é um dos que conhece tudo aí, desses atletas também. Rui já fez live com muita gente de alto nível aí. Rui é um grande responsável pela evolução do futsal português. Foi um dos caras que acreditou nessa mudança, nessa juventude. Rui foi um dos que sempre incentivou, e você sabe muito bem que quando você tem muito jovem, você recebe muitas críticas, e o Rui soube muito bem ajudar a formação do futsal português, que como se diz, blindar os jovens, blindar esses talentos. E tá aí, hoje os jovens de Portugal não são mais jovens. Tá aí o exemplo do grande craque, que é o maior ídolo do futsal mundial, o Ricardinho. E sim, eu tiro o exemplo, sabe de quê? Futsal português é rico em tudo. É Madja no beach soccer, é Ricardinho no futsal, é o Cristiano Ronaldo no futebol. Nós também temos nossos grandes ídolos, Manuel Tobias, Falcão, Fininho, Falcão atualmente, Manuel e Fininho bem antes. Nós temos também o Romário, Neymar, o Schumacher. O Brasil e Portugal é recheado de talentos, e isso é que é importante. Claro. E ele perguntar também sobre a sua passagem como jogador para a República Checa, que foi onde tu terminou. Foi onde tudo começou e onde eu terminei minha carreira. Eu terminei minha carreira como jogador, isso é verdade. Pepe, foi algo incrível, cara. Eu tenho muita gratidão ao futsal tcheco. Foi muito legal a minha passagem lá. No começo, eu achei que eu não ia suportar, sabe? Porque eu vinha do Cazaquistão, jogando Liga dos Campeões, e, queira ou não, Hello, Sherhan, how are you? Kazakhstan, yes, Kazakhstan, my dom, bratan. Привет, все Kazakhstan, escuchai esse люди, Yalga Kairat, Yalga Kazakhstan. E aí, Hugo, claro que no começo foi um pouco o amadorismo. Nós não treinávamos 2 períodos. E às vezes eu chegava no presidente, por exemplo, cá, os caras trabalham, tem jogador que mora a 70 quilômetros daqui, como é que vai treinar 2 períodos? E aí, de tanto eu insistir, de tanto eu conversar, e eu falar para o presidente, vocês têm que melhorar o nível da equipe, vocês têm que ter, depois vai jogar a Liga dos Campeões, nós vamos jogar um jogo, no segundo jogo ninguém vai aguentar, porque fisicamente, tecnicamente também não está bem, porque treinando só um período. E aí o presidente conseguiu adaptar e colocar 2 períodos. Um exemplo, nós treinávamos de 10 às 11h30, almoçava, e de 2 horas já era o segundo treino.
Então, o Claro. segundo treino sempre era mais leve, porque a pausa era muito pouco. Para ter lesões era muito fácil Era da fácil. equipe ter lesão. Então, nós demos uma mudada em alguma coisa, mas esses dois treinos melhorou muito o nível da equipe. E o Erapac conseguiu ser respeitado. Conseguimos ficar em quinto lugar, sexto no ranking europeu. Quem está lá fazendo um excelente trabalho é o Felipe Conde, treinador e preparador físico. Felipe foi uma indicação minha, foi um cara que quando eu saí, eu liguei para ele, ele estava na Açoeva do Rio Grande do Sul, e hoje ele tem feito um trabalho fantástico, um fantástico. O Felipe tem dado uma evolução muito grande ao futsal da República Tcheca. E assim, foram 5 anos, né, Pepe? Eu tive 5 anos lá, jogos emocionantes, como um empate contra o Sport no ginásio aí de Portugal, que é o do ginásio do Sport, jogava ontem, no Multiuso, se eu não me engano. Era no Motius e Odivelas, Odivelas. Odivelas, um jogo fantástico, que foi 4-4, um jogo que foi aí que todo mundo conheceu o Douglas que saiu do Rio Grande do Norte, que ninguém conhecia, era Douglas, Dentinho, Max e Cacau, era o quarteto brasileiro do Erapac. E aí foi nossa ousadia, né, que nós começamos a inovar um pouco, não ter medo de nenhum adversário, jogar para igual. Outro dia eu lembro que nós jogamos com o Eupozo, um jogo fantástico, jogamos muito bem, colocamos dificuldade demais no Eupozo, e no final do terceiro jogo nós conseguimos estar tão forte, porque é o que eu te falei, começamos a treinar 2 períodos, que no segundo jogo ganhamos de 9-6 da Romênia, que tinha 5 brasileiros, 7 jogadores da seleção da Romênia, que era o Taigo Muris, se eu não me engano, o Taigo Muris. Sim, 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 Então, era, assim, era. e começamos a criar uma identidade. E aí, no terceiro ano, foi a prova do sucesso da equipe, foi quando enfrentamos o Kairat e perdemos um jogo memorável de 6-5, que foi no ano que, mesmo ano, eu fui para o Kairat como treinador e fomos campeão da UEFA. Claro. Você vê a ironia do destino, quase Mas tiramos a o parte Kairat. treinador, eu já lá ia a seguir. Agora estava. Yeah, E mas ia-lhe aí, ia-lhe perguntar só o que é que dava aí para jogar em mais um jogo? O que é que dava aí para voltar a jogar outra vez? cara, motivação ainda eu tenho. O que dá é a preparação física. É um pique a mais, eu sei que eu vou sentir, vou abrir uma distensão aí. Os músculos já não aguentam mais. Eu sei que a vontade eu ainda tinha, o Pepe. Eu vou te falar de verdade. Eu tinha muita vontade de continuar jogando. Só que eu acho assim, eu encerrei na hora certa. Eu voltei para a República Tcheca em 2015. Tinha prometido ao presidente que eu ia ajudar nos playoffs e voltei como treinador. Só que o Douglas se machucou no segundo jogo dos playoffs e aí no terceiro jogo eu tive que jogar, porque a outra equipe era muito forte, nós estávamos com muitos jogadores com lesões. Eu treinei um dia e fui jogar e fiz 2 gols e dei assistência para um. Ganhamos de 6-2 esse jogo histórico. Então, minha despedida foi não teve melhor, né? Porque eu saí, fechei com chave de ouro e com título, fazendo 2 gols e até hoje em Rudime, a cidade onde eu joguei, onde joga o Erapac, eu sou lá, pô, super bem-vindo, as pessoas entram nas minhas redes sociais sempre para falar. É o carinho que eu tenho com o Erapac também, é uma maneira, o Erapac também, eu tenho muita gratidão, foi que me abriu as portas como treinador. O meu amor por Kairat é totalmente diferente, porque é uma história de 11 anos. O Erapac eu tenho gratidão por ter aberto as portas, por ter acreditado no Cacau treinador. E que diferenças é que vê no jogador da atualidade e com o jogador e quando começou? Dá para você repetir, Pepe, que eu não entendi? E que diferenças é que vê no jogador atual, o jogador que joga agora, e com o jogador e quando o Cacau aí começou a jogar? Cara, a diferença, Pepe, sem dúvida, é que nós temos muito mais liberdade para nós criarmos, nós temos muito mais liberdade para jogar. Hoje eu acho que a parte física e técnica prevalece muito mais. As equipes estão muito mais fortes fisicamente e jogam mais sincronizado, existe mais sistema de jogo. E na nossa época, um jogador como o Fininho, um exemplo, o Fininho pegava uma bola no meio da quadra, ele tirava do lado e de 10 chutes, 9 era no gol. Sim. Então eu acho assim, eu fui de uma geração, Pepe, que, com todo respeito às outras gerações que eu tenho, que eu não tenho, mas você tem uma geração com Lenísio, Vinícius, Cacau, Manuel Tobias, Fininho, Índio, Euler. O Brasil tem uma geração muito forte. Wander Carioca, era uma geração que se fosse para fazer uma seleção, tinha 72 atletas que podiam jogar Era na só, seleção. Hoje, de 20, você escolher 14 é difícil. Antes você era 70, tinha jogadores muito fortes que não era convocado.
Eu vou dar um exemplo de Paulo Roberto, que era ídolo na Espanha, não foi convocado no Brasil. Ah, porque não quis? Não, porque aqui tinha jogadores de alto nível. Então a diferença era muito grande. E assim, nós tínhamos muito mais assim, liberdade individualmente, sabe? Nós tínhamos a nossa ousadia, a alegria de poder jogar e, claro, com responsabilidade, mas aproveitar uma oportunidade também. Um abraço para Javier Lorente aí do Barça TV. É um grande amigo que tenho, Barça. Javi, um saludo, sorte nesta temporada para o Barça aí. E sabes que tenho muito respeito. Apesar de ganhar 2 vezes de Barça ainda na Liga dos Campeões, mas nosso respeito é muito grande e mútuo. Tenho muito carinho por ti, por toda a tua família. Um abraço. E um abraço também, Pepe. Tá aí um grande craque que entrou agora, Jailton. Esse cara só tem um olho. Foi um grande ídolo, jogou comigo, jogou na seleção brasileira também. Jailton era incrível. Ele só tinha um olho e jogava melhor do que eu, que tinha 2. E Jailton era incrível, um craque de bola. Foi o artilheiro do Rio Grande do Sul na época do Manel Tobias, Jorginho, fez 50 e tantos gols. Jailton foi um dos grandes ídolos do nosso esporte. Um abraço, Jailton. Mas isso que o Cacau vinha a falar da técnica, do talento, vinha muito daquilo que foi a minha primeira pergunta, do futebol de rua, e que hoje os miúdos agarram-se muito ao telemóvel, ao computador, às redes sociais, e já não há tanto futebol de rua. Não sei se concorda comigo. Concordo demais. Hoje, os pais, para se ver livre da criança, pega um computador, o celular para ficar. Os pais não têm mais paciência de brincar com os filhos. Eu, antes da sua live aqui, eu estava com meu neto aqui jogando bola na quadra aqui no meu condomínio, onde eu moro aqui, e a alegria dele jogar comigo, sabe? Fazia muito tempo que eu não fazia isso com meu neto, e eu vejo que hoje os pais estão deixando de incentivar os filhos para jogar e praticar esporte. Em vez disso, estão dando celular, notebook, iPad, joguinhos. Esse está aqui, ó. Meu filho tem 21 anos. Isso aqui era viciado nisso aqui. Você falou, vou lhe mostrar. Eu também sou. Então, eu também sou. Não, mas meu filho já tem a idade de poder jogar, porque ele já joga profissionalmente. Ele agora acabou de assinar na Romênia, foi campeão na Eslováquia. Ricardinho, olha esse nome aí, meu filho. Não é porque é meu filho, eu não sou muito de elogiar, mas meu filho com certeza vai ser um atleta que daqui a 1, 2 anos vocês vão ver aí brilhando no futsal mundial. E com certeza, cara, eu acho que a formação é importante, a criançada. Meus pais não me davam celular. Meus pais, eu tinha que jogar, eu jogava. E um joguinho que eu tinha, que era com aquelas caixas de fósforo, colocava ferro e fazia gols aqui com a bolinha de vela. Quando tá sem energia, sem luz, liga uma vela. Sim. E a gente fazia essa bolinha, colocava ferro nas caixas de fósforo, de fumar, né? E nós fazíamos a equipe. E ali a gente já começava a ter o gosto de jogar futebol. Então é isso. E já como jogador, o Cacau era muito era de perguntar ao treinador para que ia dar aquele treino, para que ia fazer aquele exercício, e fazia isso como jogador? Eu era muito chato, e eu era muito assim, eu perguntava demais, e principalmente, Pepe, quando acabava os treinos, eu perguntava o que é que eu achava assim, por exemplo, o que é que eu acho que se a gente pressionar tal, e porque minha perna, eu ficar do lado contrário, eu sempre tinha umas perguntas que eu não me sentia bem no treino, eu ia tirar dúvida com o treinador, e eu sempre quis uma posição melhor para mim, o que é que ele estava achando, o que é que eu tinha que melhorar mais, e eu também perguntava o porquê daquele treino, qual o significado. Assim, eu sempre dava ideias, uma bola parada, e eu dizia, você não acha que se a gente, em vez de bloquear aqui, bloquear... E eu sempre gostei de perguntar. Lógico, a palavra final sempre foi do treinador, sempre respeitei, sempre fiz o que o treinador recomendou. Por isso que eu era um atleta muito disciplinado. Nas bolas paradas na Malve, com o Ferreta, era eu. O Miltinho no Atlético Mineiro, escanteio lateral, quando eu estava na quadra, eu batia também. Lógico que tinha o Manel Tobias e o Euler que finalizava muito, então, e eu tinha um passe melhor, então o Miltinho sempre soube tirar o melhor de cada um. E o Ferreta a mesma coisa. Então, quando eu fui para a Espanha, Pepe, aí sim, era um lateral que eu não fazia correto, parava o treino, tinha que sair a jogar. E aí foi que eu me adaptei mais ainda e que eu comecei a evoluir mais ainda. Sim. Então foi isso, cara. Eu acho que a liberdade os treinadores têm que dar para os atletas. E eu acho que hoje eu também escuto muito, sabe, Pepe? Era uma pergunta que eu ia fazer. Se gosta que os jogadores
e lhe perguntem para que é que é no exercício, para que é que estamos a fazer assim. Olha, eu vou te falar uma coisa, com certeza, eu adoro muito quando os atletas chegam em mim. Eu tenho, e tem atletas de minha confiança, que você sempre tem alguns dois, que quando acaba o treino eu vou neles e aí, o que é que vocês acharam? O que é que você acha que. Só para ver o que é que ele. Para tirar alguma coisa deles e para ver Não é? se nós estamos batendo a mesma ideia, se os atletas também no vestuário também estão sentindo essa confiança. Isso é importante, você sentir que os atletas têm confiança no seu trabalho. Isso é importante, cara. Eu acho que não é de respeito nenhum você escutar os seus atletas, trocar informações, dialogar. Eu acho que isso aí só faz bem, tanto para o clube, para você, como para os próprios atletas. Eu ia lhe perguntar, eu estive a pesquisar algumas coisas suas e vi os jogos condicionados. O que é que são os jogos condicionados? Cara, eu faço muitos joguinhos, por quê? Eu faço muitos joguinhos de treinamento, situações de jogo, entendeu? Muita situação que vai ter no jogo. Eu acho que é importante a gente também treinar situações de que você vai ter no jogo. Exemplo, vocês falam que eu jogo muito 5-4. Eu não jogo só 5-4. Minha equipe é muito bem disciplinada em 4 linhas. Então, no 4 linhas, o que é que eu preparo? Eu preparo muito joguinho de aquecimento que faz com que tenha muita posse de bola. Porque o 4 linha, ele, teoricamente, ele é um jogo que você quer ter a posse de bola e dá menos a bola para o adversário. E também, se o adversário pressionar, você sair em fugida. Então, eu faço muito joguinho, por exemplo, 4-4 na mesma em 20 metros. Depois de 8 toques, um jogador pode disparar e a bola pode ser alçada nos outros 20 metros, na área da defesa adversária. Então, o que é que eu quero? Se você com 20 metros, 8 atletas, é muito difícil de você dar 10 toques. Muito difícil. Claro. Mas aí eu já ponho o goleiro valendo. Então o goleiro já está treinando passe, já está evoluindo também. Então, assim, eu gosto muito de joguinhos também, faço muitos para aquecimentos também, sabe, Pepe? É muito importante, assim, aquecimento às vezes eu chamo meu preparador físico antes e a gente já tem essa sintonia que o trabalho do preparador físico já me diminui o meu trabalho. Ele já me ajuda no meu trabalho para mim poder já diminuir uma parte. Porque hoje em dia a preparação física é importante você também saber condicionar o lado técnico, né? Trabalho técnico tático. Então, eu tenho Força. muito isso. Você pega um treinador, sabe que às vezes eu passo o aquecimento com o meu treinador, o meu preparador físico, ponho 7-4, 10 toques, deu 10 toques e o atleta com 4 não roubou, não tocou na bola, faz flexão e vai trabalhar e os caras não querem. Quem quer pagar flexão não quer. Mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando passe. Porque a gente está trabalhando sempre apoio, passe. Sim. E é joguinho desse. Ao primeiro toque. E isso é um toque. Aqui, ó, o Javier Lorente está perguntando a mim quem ganhará o Mundial. O Brasil sai muito forte. O Brasil muito forte. O Irã, cuidado com o Irã, que o Irã já mostrou que não é surpresa. A Espanha vai vir bastante renovada, mas a Espanha ela é favorita em todos os campeonatos que disputar. Vejo sempre isso. Eu não vou dizer a vocês que eu não vou. Que eu vou. Para mim, Brasil, Irã, Espanha são as 3 seleções que partem na frente. Logo, olho, porque no último ano ninguém falava que Portugal ia ganhar, ganhou, e fora outras seleções. E vou, meu amigo. E fala aí, Javier. E se Kuwait classificar, vamos aí tentar ser algo bueno. Não, estou de broma, mas creio que também estamos evoluindo bastante, já ganhamos de Tailândia, já hicimos grandes partidos contra as seleções, contra o Egito, jogamos 2 partidos, perdemos 2-1 e 2-1, jogando de igual para igual com o Egito, mas falando de favorito, com certeza, Brasil, Irã, Espanha e Argentina. A Argentina, hein? Joga muito sério, joga muito bem disciplinado, uma seleção que sabe jogar muito bem este tipo de competição que tu sabes em segunda fase de mundial, perdeu, vai lá, vai fora. Eu vou falar agora em português. Assim, eu se errar, só tem um jogo. Por exemplo, o Brasil e Irã. O Brasil ganhava de 3-1 e achou que o jogo ia ser fácil e o Irã surpreendeu com o goleiro linha e ganhou e classificou nos pênaltis. Então, é um jogo que não pode ter erro. E no Mundial você viu que teve bastante jogos que foram surpresa, como a Itália ter perdido do Egito. Uma surpresa mais absurda.
A claro. Itália o coeficiente era 20-1, foi uma grande. O Mundial da Colômbia trouxe muita surpresa, sabe, Pepe? Muita Sim. surpresa. Inclusive, Portugal não ter ido mais longe, que todo mundo esperava Portugal chegar mais. Acha que um dos focos mais importantes no jogador é a sua inteligência emocional? O valor da inteligência emocional do jogador? Com certeza. A frieza do atleta, a tranquilidade dele, a inteligência dele porque às vezes o treinador passa uma instrução no jogo e o adversário também estuda também você. E aí a inteligência do atleta, ele cria uma outra situação que naquela hora do jogo não dá tempo de você treinar. Você Claro. não tem como treinar no jogo. Então eu acho que a inteligência técnica do atleta é muito importante. Por isso que nas minhas equipes eu tenho sempre meus cérebros da equipe, como eu tinha o João, como eu tinha o Divanei, como eu tinha o Pintinho. E na sua equipe você tem que sempre ter aqueles seus atletas que nessas horas eles sabem perfeitamente entender a leitura de um jogo. É muito importante ter na sua equipe atletas que saibam ler o jogo. Hoje uma coisa muito importante no futsal tem sido a troca de sistemas durante o mesmo jogo. A variabilidade do sistema. Isto é, começa em 4-0, depois 3-1, no mesmo jogo estar em mudanças. Constante. Eu vejo isso. Primeiro, Pepe, você tem que ter pivô para isso. Um pivô que faça você ali, porque muitas equipes colocam 3-1 para desafogar um pouco a saída de pressão, para ter um pouco de bola na frente, para ter menos perigo para sua defesa, principalmente quando você está jogando 4 em linha, que não está sabendo que a equipe adversária está conseguindo neutralizar o seu 4 em linha. Aí você põe um pivô ali para ter uma bola de. Você faz, por exemplo, qualquer movimentação balançada, já achar o pivô, e você ter um pivô que segura isso ajuda muito. O Brasil, durante muitos anos, teve isso com o Betão, teve isso com o Índio, o pivô, teve isso com o Lenísio, e Claro. a Espanha com o Marcelo Reis, a Espanha teve com o Fernandão, E Portugal. o Cardenal, o Portugal. Então, assim, muitas seleções utilizam muito isso, mas aí o que eu falo, você tem que ter atletas que façam isso. Não adianta você colocar o 3-1 e ter um pivô que não segura a bola. Então, não adianta. Claro. Para você ter o sistema 3-1, você tem que ter um pivô muito bom, que tenha bastante leitura do jogo e que seja um cara teoricamente forte, que ele aguenta ali segurar um pouco e dar desafogar um pouco sua defesa. Por exemplo, nós temos você já viu falar, o finado Rabicó, que Deus o tem. Rabicó foi um dos maiores pivôs que deu na história do futsal brasileiro. Quando ele estava Sim. lá na frente, eu com o olho fechado, eu já tentava achar ele. Ninguém roubava a bola dele. Ele jogou no Barcelona da Espanha, Rabicó foi um grande ídolo. Eu acho que a geração de pivôs aqui no futsal mundial tem caído bastante, porque o Lenísio parou, o Fernandão parou, o Cardenal já está com uma certa idade, nós não está tendo renovação do lado de pivôs no mundo do futsal. E nós estamos, por isso que você vê, a Espanha joga muito 4 em linha, porque ele não tem mais aquele Marcelo, ele não tem mais o Fernandão. Tem hoje o Solano ainda é muito jovem, está ainda ganhando. E aí o que eu vou te falar? Falta um pouco de confiança, porque o Solano, eu quis levar 2 vezes para o Cairate e vejo ele com uma qualidade muito grande, e eu penso que o Fernandão, ou que o Solano pode substituir muito bem o Fernandão. Sabe o André Lima, o treinador que está na China, o selecionador que treinou o Benfica e que foi o pivô do Sim. Benfica? Ele falava-me que hoje em dia há muita falta de pivô e não há tanto pivô no futsal mundial. Olha, com certeza, mas a saída dos pivôs estão também, porque não estamos tendo renovação, Pepe, não tendo renovação. E aí vem, os clubes apostam mais no sistema 4-0, poucos clubes trabalham 3-1. Eu no Cairate, os anos que eu sempre tive pivô. Tive o Betão, tive o Lucaian, tive o Humberto, tive o G. Sim, Então, sempre gostei de pivô, porque eu acho que um pivô, o sistema 3 em 1, ele é muito eficaz. Eu penso que o 3 em 1 ele é muito mais eficaz do que o 4-0. Lógico, eu adoro trabalhar do 4-0 também, mas eu acho que uma bola simples, uma situação, você já tem uma bola lá na frente, já tem um desafogo e você já tem uma situação, uma securitária, né, que o cara dá o passe e passa para vir o segundo, e o pivô também pode girar. E também, principalmente, quando nós estamos com 5 faltas, colocar um cara ali na frente para segurar um pouco o jogo e passar o tempo, né? É importante também. claro. E como é que gosta de trabalhar o momento defensivo das suas equipas?
Olha, defensivo é aquilo que eu falo. Eu trabalho muito o sistema zona e individual. Individual como? Se o cara que o goleiro dá a bola para o passe para o back que está no meio parado. Se ele toca a bola e faz uma diagonal ou sai numa paralela, esse jogador da frente, se não tiver pressão na bola que recebeu, ele vai para o individual. Individual 100%. Agora, se o atleta que recebeu a bola tiver pressão da ala, ele pode ficar automático, porque ele pode correr. Ele está tendo pressão na bola, então não vai ter passe para aquele pivô. E aí o ala contrário é tipo um Y, que se chama um Y. Eu faço isso muito no Kuwait, fiz muito no Kairat. E é um sistema que para mim, eu gosto muito. Por quê, Pepe? Porque nós estamos pressionando o jogo todo. E eu acho que o treinador ele não tem que pensar nos últimos 5 minutos para ganhar o jogo. Ele tem que pensar desde o começo. E você tem que jogar para frente. Eu não gosto de jogar atrás, porque atrás você dá muito espaço para o adversário trabalhar e pensar no jogo, ler o jogo. E lá na frente, não. Lá na frente, a gente errar, tem mais 20 metros para recuperar. O Cacau já me teve a falar um bocadinho sobre os guarda-redes e nas suas equipas, e nota-se muito o guarda-redes, nota-se muito, e desde o Higuita ao Marcão e o Roncalho, também teve na sua equipa. E você gosta muito da saída de jogo através do guarda-redes e da leitura com os pés do guarda-redes. Gosto, mas o que eu fico às vezes triste é que todos os goleiros que eu levo no outro ano, os clubes de Portugal contratam. O Marcão no Benfica era reserva quando eu levei. Não jogou os playoffs. Não jogou. E aí eu levei para o Kairat e o Marcão tem um chute potente. Eu gostava muito do Marcão com os pés também. Foi um grande goleiro que fez com que o Higuita trabalhasse muito mais. E aí no outro ano o Sport que foi atrás dele e eu liberei ele sem problema nenhum, porque o Marcão foi um atleta profissional e sempre foi um cara que honrou seus compromissos e ele queria voltar para Portugal e aí contratei o Roncalho, que estava no Brasil, Guarapuava. Só um minutinho aqui, Pepe. Mohamed, hello my friend, how are you? Everything good in Iran? Hello, every people in Iran. Nice, bro. Everything good for futsal Iran and the futsal de Ásia. Aí, Pepe, aí eu levei o Roncalho. O Roncalho foi super bem mesmo. E aí, quando o Roncalho estava na melhor época, o Benfica veio atrás e eu até conversei com o diretor do Benfica. E o diretor do Benfica veio e, Cacau, eu acho que foi Thiago, não sei o quê. Cacau, você libera o Roncalho? Eu digo, olha, por mim, eu não seguro atleta nenhum. Se é para ele jogar e ele quer jogar mais, e eu não vou fazer... Eu não vou colocar dificuldade. Chamei o Kairat e pedi para o Kairat liberar o Roncalho, que ele ia para um clube de expressão, ia ser titular, ia jogar, e ele queria jogar, e aí o Roncalho tem feito, para mim, o Roncalho vai ser o sucessor do Higuita 100%, porque o Roncalho é jovem ainda, o Higuita vai queimar muita lenha ainda, o Higuita não tem muitos anos ainda pela frente, mas o Roncalho tem feito... grandes jogos e grande temporada pelo Benfica. Para mim, Roncalho, Higuita e Higuita são os 3 goleiros melhores do mundo hoje. Uma coisa que se vê muito no futsal é a necessidade da técnica, que já falou também do talento, da técnica, e vê-se muitos jogadores de futebol a nascerem de lá também, desde o Messi, desde o Cristiano Ronaldo, desde o Neymar, desde o Ronaldinho. O Guardiola no Barcelona também trabalhava muito em pavilhões. Como é que vê isso? Eu sou um dos grandes... Aqui no Brasil, eu venho batendo muito na tecla, sabe, Pepe? Que o futebol, ele precisa do futsal. E eu tenho um exemplo, você fala isso, eu lembro da minha época do Vasco. Vou te falar aqui. Pedrinho, melhor jogador da história do Vasco Futebol. Jogou no Cruzeiro, nos melhores clubes do Brasil. Felipe, ídolo. Onde jogou foi ídolo. Felipe... é um craque, ganhou Libertadores pelo Vasco, brasileiro, ganhou tudo com 21 anos. Tudo jogador de futsal, tudo atleta de futsal. Juninho Pernambucano, com 15 anos, jogava comigo, eu tinha 18 anos. Juninho era máquina. Então, Juninho jogava muito mais futsal que futebol de campo. Então, você tem ideia, todos esses caras vieram do futsal. Aí eu vou dar um exemplo. Veja o que o Santos de Neymar. Neymar é jogador de futsal, Robinho de futsal. Vê hoje quantos milhões o Santos ganhou com o Neymar. Mas de onde veio? Do futsal. Então, o futsal, ele é a grande referência para o futebol.
Porque Sim. o futsal, a quadra é pequena, então a criatividade, o pensar rápido é muito importante. E o futebol não, é um campo grande, você dá um pique e depois pode ficar 2 minutos. Então esses atletas, eles vão primeiro pegando a técnica, que é o futsal, e depois, lógico, com o futebol você tem a dimensão do campo que é maior, aí Está tem aqui, todo tem tá a aqui, técnica. tá aqui o dos Santos a falar do Ronaldinho. Sim, o Ronaldinho também começou no futsal. Verdade dos Santos. Com certeza, o Ronaldinho veio do futsal e muitos outros, né, cara? O Ronaldo Fenômeno era do futsal também. Jogava na equipe do Rio de Janeiro, do São Cristóvão, futsal. Então, mas a maioria dos clubes do Brasil tem o futsal muito forte. O Santos, a Portuguesa, o São Paulo tem base de futsal. E eu acho que eu tenho conversado um pouco muito com o Juninho, a gente se fala pelo WhatsApp, e o Lyon tem essa ideia de formar atleta no futsal para ir para o futebol. O Juninho está no começo ainda do trabalho, a gente tem conversado bastante, o Juninho é O um Juninho amigo, um irmão. Sim, nós se falamos toda semana, o Juninho é um grande amigo. se me Esses dias puder falar com aqui, ele, ouvir aqui também, era altamente o Juninho. Que é a grande olha, máquina. A bater livros não havia como ele. o Juninho é sensacional. Eu vou te falar, do Juninho, eu vou falar com o Falcão e o Ricardinho, com certeza. Do Juninho não vou dizer a você, porque ele não tem tempo. Não tem tempo, porque ele está com essa transição do Lyon, que está brigando com Mas a Federação um abraço Francesa. eu, que eu era super fã do Juninho no Lyon. Ele a marcar livros era uma máquina. Pois eu com certeza mandarei, sim. É, é, vou dizer para ele que eu fiz uma live com um amigo de Portugal que é fã dele. Tá aqui, ó. Aqui nós se falando aqui, Ganda Juninho Juninho. Pernambucano. Que, se- E aqui que, tá, e que tá aqui tá o saudade. nome dele. E tá aqui tá o nome dele. Sim, 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 é verdade. Verdade, sim, senhor. Então, assim, a gente fala muito sobre futsal, a gente troca muitas informações. O Juninho é meu irmão, a gente jogou junto. Eu ia para seu condomínio treinar com ele. Eu tinha 18 anos, ele tinha 15. Eu ia treinar ele, seus pais me pediam para eu ajudar o Juninho. E a primeira convocatória de Juninho no futsal, ele ficou no quarto comigo e com o Rabicó. E ele lembra até hoje, eu brincando com ele, vai pegar água para mim no hotel, vai pegar suco. E ele pagou. E o pior é que ele pagou. Ele dizia, Cacau, você me fez muito, hein? E ele perguntar se, no se na observação do adversário e na questão vídeo, e gosta de observar o coletivo do adversário ou também dar a cada jogador a conhecer o adversário que vai ter pela frente. Não, não. Eu edito os vídeos, eu tenho minha comissão técnica, nós editamos o vídeo. Meu preparador de goleiro, o Garrota, ele edita o vídeo, eu peço o que eu quero, assim, mas nós assistimos o vídeo junto, debatemos junto e ali eu tomo as decisões que nós vamos marcar, principalmente as bolas paradas, as estratégias dos adversários. E com certeza. E depois vamos para a quadra tentar fazer aquilo que eu quero simular a situação que o adversário faz. Mas é como eu falo, Pepe, cada jogo é um jogo, cada adversário a gente tem que saber que é diferente e a gente tenta sempre, na medida possível que puder, assistir, ver os vídeos de todos os adversários. E A dar o gente vídeo tenta a sempre. cada jogador? E dar o vídeo aos jogadores também? Quando eles pedem, sim. Alguns atletas pedem, mas porque nós, nós, um vídeo de 2 horas nós colocamos em 30 minutos e ali tem tudo. Todas as Yeah. bolas paradas, todos os escanteios, todos os laterais, todos os ataques, todas as defesas, todas as saídas de pressão, todas as bolas que eles pressionaram o adversário, nós temos tudo, toda a transição, jogo. Então, isso a gente já deixa tudo isso e vamos debatendo no vídeo. Ó, essa bola aí, ó, aí não pode, isso aqui não pode ficar em linha. Aí a gente vai conversando e vai, ó, essa bola parou, ó, eu paro o vídeo, eu vou ali coordenando. A gente estuda bastante e isso é importante também, que eu gosto também sempre de quem tem dúvida, quem tem alguma opinião, que levanta o braço e a gente para o vídeo, escutar os atletas também e debater junto. E na sua comunicação, e gosta de individualizar também, de falar com cada jogador, como é que está o ambiente familiar, essas coisas todas? Importantíssimo, importantíssimo você estar sempre ao lado. Você sente um atleta meio triste, está ali treinando, meio separado dos outros, eu vou nele aí, como é que você está? Tá alguma coisa?
Como é que tá? Tá tudo bem em casa? O que é que você tá se sentindo bem no treino? Tá com algum problema? Se tiver com algum aqui, nós estamos aqui para te ajudar. Tô vendo você meio triste, o que é que tá acontecendo? A gente vai pouco a pouco para o atleta poder ter aquela liberdade de se expressar. Porque se você chegar logo dando esporro, que o cara não está treinando bem, quer que você falar alguma coisa que pode magoar muito mais o atleta. E, às vezes, com um pouco de carinho, você consegue tirar muito mais e fazer com que o atleta saia daquele problema e tente levantar a moral dele para ele continuar o trabalho, porque por trás deles existe a família deles, o clube e principalmente as pessoas que torcem pelo clube, né? São os adeptos. Como é que preparou as finais das competições europeias que ganhou e pelo Kairat? Como é que é a preparação desses jogos? É especial nessa preparação? Primeiro, quero mandar um abraço aí para o Inês de Denia, meu amigo Inês. Olá, Inês, que tal? Este é um casal de amigos que, quando eu fui a Denia em 1991, aí tinha uma grande amizade em Denia. Fomos campeão da primeira divisão, primeira A, que era uma divisão de Espanha quando eu jogava. Tenho muito carinho pela gente de Denia. Denia é uma cidade incrível, uma praia fantástica. Um saludo a todos. Um abraço aí para o meu parceiro de futebol aí, Juninho Careca. Tamo junto, Juninho. Cara, Hugo, claro, cara, estudo, a gente vai conhecendo bastante adversário, porque a UEFA te dá permite isso, porque quando é a Final Four, nós jogamos em novembro, só tem abril, né? Nós temos 4 meses para poder estudar o adversário. Aí sim, aí estudamos demais, cara. É treinos e treinos em cima do adversário que nós vamos jogar a semifinal. Porque sobre a final nós não podemos pensar, porque nós não sabemos quem vai passar do outro lado. E aí sim, cara, eu gosto muito de estudar o adversário, tudo que eles fazem, e aí tentar achar os pontos frágeis do adversário para a gente poder aproveitar esses pontos frágeis do adversário e os pontos fortes nós tentarmos treinar mais para não cometer erros, porque, por exemplo, quando eu joguei com o Barcelona na primeira UEFA, o Barcelona fazia 7, 6, 7 gols por jogo de bola parada, com o Will de Ari, era incrível. Saad, com a finalização, Lozano chutando de tudo que é jeito, era uma equipe. O Barcelona era um... Sim, tinha uma grande equipa. 2 anos que não perdia. Então, o que é que eu fiz? Eu reuni minha equipe e fiz 4 competições do Barcelona que jogou, Supercopa, a Liga, a Taça e outra competição que o Barcelona jogou, a Catalunha, né, a Copa Catalunha, e juntei todas as bolas paradas do Barcelona. E começamos a tentar achar uma maneira de parar a bola parada do Barcelona, que era o ponto principal. O que era? Eles bloqueavam muito, empurravam muito. O Aicardo empurrava demais, mas não gostava que empurrasse ele. Então eu comecei a parar o vídeo, está vendo? Ó? Eles ficam chorando, aí depois ele bloqueia, empurra e faz o gol. E aí? Aí o árbitro já não pita. Bloqueou, segura e ninguém solta. E começamos a marcar. Se bloqueasse, segurava. Nem ele, nem eu saía. Então já tiramos uma... E marcava zona ou individual? Zona, só que quando eles fazem muito bloqueios. Quando vinha no bloqueio, nós estávamos em zona, que se vinha no bloqueio, o atleta que viesse bloquear, ele bloqueava, mas ele não saía do bloqueio. Ele ficava preso comigo. Ele não desfazia do bloqueio, porque nós não deixávamos. Se eles querem empurrar, vamos empurrar também. Aí a maioria das vezes o árbitro parava, chamava a atenção dos dois, mas depois continuava a mesma coisa. E o Barça nesse jogo, eu recordo, Pepe, só fez um gol. Do escanteio que o João foi adivinhar a bola, o Saad pisou e fez o gol. E ganhamos de 5-4. Então, o que nós mostramos nesse jogo? O que nós tivemos, nossa proposta de 4 meses, se nós não tomássemos mais de 3 gols de bola parada, nós ganharíamos o jogo. Só tomamos 1. Claro. Então, foi importantíssimo estudarmos o Barcelona. E foi muitos treinos, muitas dor de cabeça, muitas noites mal dormidas, porque na minha noite só vinha, lá vem Saad, lá vem o Lozano, lá vem o Aicardo. Quando eu olhava por lá vem o Ari. Lá vem o Ari, daqui a pouco lá vem o... Não, cara, fantástica. Era uma equipe que estava 2 anos sem perder um jogo da Europa. E tinha mais jogadores de renome aí, porque eu tô
Aqui eu estou lembrando mais O Luís Amado não era dessa equipa também? Não, o goleiro era Paco Sedano. Oh, era Paco Zedano, sim. Paco Zedano. O Luiz Amado era do Inter. O que é que se sente depois de ser campeão europeu? Cara, o que eu mais senti foi o dever cumprido. O dever cumprido de ter dado a minha palavra ao povo do Cazaquistão que um dia nós íamos vencer a Liga dos Campeões. E ver aquela gente feliz, ver um povo que ama o boxe, que o primeiro esporte é o boxe, que o futsal, quando eu jogava, dava 10 pessoas, 5 pessoas. Cheguei a estar no ginásio com 5 pessoas para assistir um jogo. E nós termos colocado 11 mil pessoas para assistir um jogo do Kairat. Colocar 6 mil pessoas num ginásio onde só cabia 6, que chamava La Bomboneira de Almaty. Sim. Que era onde aquela primeira vez que o Sport perdeu para o Marca da Itália, que o Benfica perdeu a decisão desse lugar. Então, ali, fazer aquele povo feliz, fazer o povo acreditar no futsal, foi algo que para mim não tem preço. Fazer com que um país que tá aí o Murruga, grande craque, meu amigo Murruga, grande mestre. O Murruga sabe o que é isso, fazer um país como o Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, fazer com que as pessoas gostem mais do futsal do que do boxe, do boliban, aqueles esportes de luta livre, foi algo incrível. Para mim foi a maior vitória, foi fazer com que o povo do Cazaquistão abraçasse o futsal. Murruga, sucesso para você, meu querido. Murruga, para quem não conhece, só ia lá na pênalti aí, tem um tênis com o nome dele. Foi um dos maiores jogadores da história do futsal brasileiro, campeão do mundo também. Hoje treinador de futsal vitoriosíssimo. É um treinador de definir metas e objetivos aos seus jogadores? Com certeza. Com certeza. Quando eu entro num projeto, eu entro para ganhar e para buscar meta. Eu não vou para competir. Se eu vou para competir, não me chame. Eu gosto de desafios. Se eu vou para uma equipe, eu vou dar um exemplo. Se eu for para uma equipe Portomirense, né? Essa equipe do Divanei, né? Que está aí. Sim, sim. Pronto, se eu for para uma equipe dessa, sabendo de que o Barça, que o Benfica e o Sport é favorito, mas eu vou para buscar uma medalha de bronze. Eu vou para buscar uma medalha de bronze. É Portimonense. Pronto, eu vou para buscar o objetivo, buscar uma medalha. Eu não posso ganhar deles, mas eu vou estar ali entre os três. Eu vou aí e eu vou. Então eu gosto de objetivo. Eu não gosto de estar só competir. Eu vou para ganhar. Claro. E no meu mesmo os adversários sendo superior, eu acho que o trabalho e você fazer com que os atletas abracem a sua ideia e acreditem no que você está falando, você pode conseguir metas importantes. Não pode ganhar um título, mas você está em quinto ou sexto de uma liga, já é como se fosse um título, porque você está chegando pouco a pouco no nível dos clubes que são muito maiores. Então, mais 1, 2 anos, os patrocinadores vão acreditar, vão melhorar o seu orçamento, vão melhorar a estrutura, e aí sim, nós vamos competir de tu a tu, de igual a igual.